Graça e paz a todos. Como vocês estão vendo no slide aí, abram comigo e acompanhem na leitura que fica em Éfesos, no seu capítulo 1, no versículo 7. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Graças a Deus. Diz assim, capítulo 1, do seu versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Graça e paz em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Vamos orar essa mensagem. Senhor Deus, Pai de misericórdia, sabemos, Pai, que nós somos dignos da Tua glória. Nós somos dignos de comportar em nosso corpo o Teu Evangelho, a Tua obra. Nos perdoa, nos prepara, nos faz buscar cada vez mais, acreditar cada vez mais no Teu amor, na Tua misericórdia, no que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Que sempre, Pai, seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez, bom dia. Logo depois da minha conversão, logo depois não, já faz um tempo, nós temos mais de ano. E Marilene, a esposa do nosso irmão Antônio, me perguntou qual era a mensagem que Valquíria mais gostava, que ela tinha separado, uma mensagem que ela tinha guardado. Eu confesso na hora que eu não sabia. Eu não sei não. Eu não sei qual é a mensagem que eu quero. Agora eu sei, está lá, é Isaías 55, do 8 ao 9. A Bíblia também está lá separada, Colossenses 3, 14. Mas eu não sabia. E aí rapaz, eu também não tenho uma não, separada, não tenho uma que eu deixe marcada, que eu deixe, sabe? Eu sei que mensagem tem muitas, né? A gente, a cada dia lendo a Bíblia, a gente é impactado com a mensagem de Cristo, a mensagem que Deus nos deixou. Mas aquela em específico que você separa, que você coloca lá no seu WhatsApp como identificador, né? E um certo dia, eu estava assistindo um filme, não era um filme cristão, era um filme policial, um filme de investigação. Eu gosto de filme de investigação, fui tentando descobrir quem era. Eu assisti no filme e esse policial do filme, ele foi envolvido com o seu trabalho, envolvido com o mundo do crime, né, tentando selecionar, e ele foi perdendo a sua identidade. Ele foi perdendo a sua origem, envolvido cada vez mais com o mundo do crime. Ele foi deixando, sabe, se levar, se envolver, foi perdendo, teve primeiro a sua família, né, se afastando dele, depois ele foi sendo prejudicado até no trabalho. Em certo momento do filme, ele tirou a camisa e lá estava tatuado no corpo dele. Efésios 1:7. Aí eu corri para a Bíblia, né? Peraí. Corri para a Bíblia e fui lá ler Efésios 1:7. Estava escrito: nele temos redenção, por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com a graça de Deus. E era isso. Ele precisava de um resgate. Trazendo para nossas vidas, nós também já passamos por isso. Tem pessoas que ainda estão passando por isso, precisando ser resgatadas. Lá em Gênesis a gente sabe que
Deus criou o homem com a sua imagem e semelhança. Nós somos criaturas de Deus. Mas aí vem o pecado. E o pecado, o que é que ele faz? Nos afasta de Deus. Eu não tinha coragem de usar o termo que Kaique usou aqui, claro, se referindo a Efésios, que no pecado nós somos inimigos de Deus. Mas ele faz tudo ao contrário, ele pega para a gente pelo caminho, a gente vai pelo outro. É forte dizer que somos inimigos de Deus por causa do pecado, mas é o que a Bíblia nos mostra. Eu ia falar somente em criatura, criatura de Deus, não filho, porque filho só depois de Jesus. Mas aproveitando aqui que o Caio já fez a primeira palavra de impacto, né? Dizendo que nós não andamos em pecados, quando não temos Cristo em nosso coração, somos inimigos de Deus. Mas sabemos que nele temos a redenção. Mas ele, quem? O caminho, a verdade e a vida, como está lá em João 14,6. Nele, o Salvador do mundo, como também está em João 4,14. Nele, o pão da vida, como também está em João 6,35. Nele, a ressurreição da vida, como está lá em João 11:25 e 26. E é mais impactante, é mais interessante, eu acho. Nele, o Emmanuel, que é o Deus conosco, o Deus que se fez carne e andou entre nós, o Deus que deixou toda a sua glória para viver como ser humano aqui, nos ensinando a ser filho. Já se perguntou por que Jesus não veio como Pai? Porque ele precisava nos ensinar a ser filhos do Pai. Por isso que ele veio como filho. E em Mateus, 1:23, a Virgem dará a luz ao menino, e ele se chamará Emmanuel, quer dizer, Deus conosco. É nele, o Deus conosco, o Jesus, que nós temos redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com a riqueza de sua graça, graça de Deus. Mas que redenção! Nós já falamos que fomos criados por Deus, mas o pecado nos afastou. O pecado nos tira da presença de Deus. Lembra do filme, né? O policial muito envolvido naquele drama, naquela coisa de violência, ele foi perdendo as suas características. E nós que vivemos no mundo, também vamos perdendo essa característica, sabe? O povo de Deus. A gente fica meio que povo do mundo. Então, foi pago um alto preço para que eu, vocês, pudesse ser resgatado. A palavra redenção, ela vai dizer que é um ato de Estado a ser resgatado, liberto, salvo de uma dívida, culpa, pecado ou opressão, muitas vezes mediante o pagamento de um resgate. E Cristo pagou esse resgate. Cristo pagou para que a gente pudesse estar aqui hoje. Agora nós sabemos que o Emmanuel, o Deus conosco, pagou pela nossa redenção. Mas pagou como? Com seu sangue, pregado em uma cruz.
Um dia aqui no curso, o nosso irmão Márcio está maravilhosamente nos ensinando todas as terças-feiras. Uma pessoa questionou a ele: mas por que cruz? Por que sangue? O meu vizinho um dia disse que Jesus morreu e salvou o mundo. Se ele estivesse vivo, ele salvaria muito mais. Por que ele não está vivo? Pessoal, primeiro que ele não morreu, ele ressuscitou. Ele não está morto, ele ressuscitou. E segundo, vamos para a passagem bíblica, vamos lá estudar a Bíblia para a gente poder ver por que foi que isso tudo aconteceu, né? Por que sangue, por que cruz? A Bíblia, ela nos mostra, desde a primeira aliança, também conhecida como Velho Testamento, que animais inocentes precisariam morrer para substituir pecadores. Já lá em Gênesis, em Gênesis 3, capítulo 1, no versículo 21, Deus fez roupas para Adão e Eva. Adão e Eva só tinham um mandamento. Era fácil, viu? Não coma do fruto da árvore do conhecimento. Mas ele desobedeceu. Envolvido em pecados, quando Deus andava pelo jardim do Éden, que eles sentiram a presença de Deus, eles se esconderam. Se esconderam da presença de Deus, mas não por ter desobedecido, mas porque eles estavam nus. Ele já tinha sido envolvido pelo pecado e estava nu, e ele ficou com vergonha de Deus, porque estava nu. E o que fez Deus? Cobriu a nudez de Adão e Eva com o pé de um animal. Já ali, o animal precisou ser morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Continuando, em Gênesis, Abraão teve a sua fé provada. Deus pediu o sacrifício do seu filho primogênito. E Abraão assim fez, preparou tudo. Levou o menino. Na hora do sacrifício, eis que aparece o anjo de Deus. E diz: Abraão, não toque no menino. A sua fé foi testada e você foi aprovado. E Abraão olha para o seu lado e vê lá um cordeiro amarrado pelo chifre em uma água. E Abraão sacrifica um animal no lugar do seu filho. Mais uma vez, houve um derramamento de sangue. Agora não para cobrir o pecado, mas por uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. E para isso, precisou ter sangue derramado. Um animal inocente precisaria morrer. E Deus honrou Abraão essa aliança, dizendo que a sua descendência seria como estrelas do céu. Em Êxodo, Deus estabelece a Páscoa judaica e liberta o seu povo da escravidão do Egito. Nessa ocasião da Páscoa, cada família israelita sacrificou um animal puro, passou seu sangue nos umbrais das velhas das portas, né? A fim de que o primogênito fosse preservado da morte. Sabemos que Deus lançou a 10ª praga no Egito, que era o anjo da morte. O que fez o povo de Deus? Sacrificou um animal puro, sem defeitos, e com o seu sangue desmarcou as portas, os murais das casas, as janelas das portas. E assim o anjo da morte, quando passava, identificava que ali era a casa do povo do obediente, a palavra do povo de Deus. Mais uma vez, o animal foi sacrificado, o sangue foi derramado e uma aliança foi feita.
João Batista, primo de Jesus, vê ele se aproximar e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não para por aí não, tem mais. Né? A carta de Hebreus nos informa que sem derramamento de sangue não há perdão para o pecado. Toda escritura bíblica é saturada da mensagem que é necessária a morte de um inocente para que o culpado substitua e experimente a redenção pelo pecado. Foi preciso Cristo morrer na cruz para que nós não morrêssemos espiritualmente. Foi preciso Cristo morrer na cruz para que hoje a gente pudesse ser chamados filhos de Deus, deixássemos de ser criaturas de Deus, se tornassem filhos de Deus. E isso só acontece por causa de Cristo Jesus. Nele temos redenção por meio do seu sangue. Por que sangue? Porque sempre foi assim. Para que a gente pudesse estar aqui hoje, glorificando a esse Deus, louvando a esse Deus, foi preciso Cristo morrer na cruz. Claro, ressuscitou, venceu a morte, venceu o mundo, mas foi preciso ele passar por tudo isso, para que hoje a gente tivesse o direito de ser chamado de filho. Irmãos, também está escrito sobre perdão dos nossos pecados, redenção, sangue e perdão. Eu confesso que quando eu separei essa mensagem, no celular falava de perdão e transgressão. As nossas Bíblias só falam sobre perdão, mas eu queria falar para pessoas cristãs e não cristãs. As pessoas que ainda não vivem em Cristo Jesus pecam e precisam do perdão. E esse perdão nós só temos em Cristo Jesus. Mas para nós que já somos batizados, nós transgredimos em pecado. Tivemos nossos pecados perdoados, mas por viver nesse mundo, por ser, como ele disse, humano, continuamos a pecar. E Deus perdoa as nossas transgressões. Cristo, na cruz, também morreu por nossas transgressões, pelo pecado de todo o mundo e pelas nossas transgressões. Amigos, visitantes, se vocês andam cansados, desacreditados, acham que não devem viver mais num mundo tão diferente, um mundo tão violento, um mundo que não tem nada a ver conosco, mude o seu caminho. Existe um caminho, existe um lugar por onde caminhar, existe alguém que nos guia, existe alguém que foi sacrificado para que a gente possa ter um rumo para a nossa vida. É nele, em Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Caminho, Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus e para a vida eterna. Verdade, ele é a personificação da verdade, a realidade, a
absoluta e a essência de Deus que liberta e revela a verdade sobre o universo. Vida, Jesus é a fonte da vida, não apenas a fonte da vida eterna, mas a vida eterna e uma vida espiritual plena. Irmãos, medite um pouco nesse versículo que nós separamos agora para ler. Está lá em Isaías 53, e aí eu queria a ajuda do nosso irmão Paulo. Ele vai ler, e que vocês acompanhem nas suas Bíblias, Isaías 53. Nosso irmão Paulo vai ler e vocês acompanhem com atenção. Amém, misericórdia? Paulo. Isaías 53, versículo 1 em diante. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou ele, fazendo enfermo. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo. O justo com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nele temos redenção por meio do seu sangue, perdão de nossos pecados de acordo com a riqueza de sua graça. Em Jesus Cristo está a salvação. Jesus Cristo quitou nossas dívidas, pagou nossa culpa ao fazer
maldição em nossos lugares e receberem todo o cálice da ira de Deus, que seria despojado como punição pelos pecados. Jesus, como gol da natureza humana, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Jesus viveu a vida perfeita, voluntariamente entregou sua vida e poder, e pôde dizer na cruz, antes de morrer, está pago. Ao oferecer o sacrifício substantivo perfeito, Jesus nos livrou da condenação do inferno, resgatou-nos da maldição da morte e nos libertou da prisão do pecado. Seu sangue derramado garante nossa redenção. Nele temos redenção por meio do seu sangue e perdão dos nossos pecados, de acordo com a graça de Deus. Não é porque somos merecedores, não, porque o nosso Deus é misericordioso. Que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo abençoe todos vocês. Amém.